Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 8 de outubro de 2023, 8h25, portanto, início de manhã de domingo, fui inspirado a compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, ato contínuo convidando para se inscrever no mesmo, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, aperte o sininho e, se tiver vontade, também por via reflexa, faça o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, já começo anunciando o tema de nosso singelo estudo de hoje, a saber, abre aspas, o manifesto e iminente ataque à rainha do Cordeiro. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. O ataque à Guerra Santa, notadamente pelo grupo terrorista Hamas. E quando eu falo grupo terrorista Hamas, é exatamente em razão de tanto os Estados Unidos como a comunidade União Europeia, Canadá e demais países integrantes ao lado dos Estados Unidos, consideram o grupo Hamas literalmente como um grupo terrorista. Razão pela qual, no presente momento, fui instado ou provocado a compartilhar com os senhores e senhoras, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico e jurídico, ao revés, pensam em sentido contrário. Pois isso é democracia, como defendia o grande premier, por que não dizer um dos grandes ministros britânicos, a saber, Winston Churchill, para quem não olvidara em idos de 1947, quando discursaram no parlamento britânico, que é aquela casinha onde o ex-ministro, emblemático ministro Johnson, entrava e saía sempre. Casa modesta, porém, as decisões que são tomadas naquele parlamento atravessam o Canal da Mancha e repercute na vida do mundo oriental e ocidental. Razão pela qual criei como tema o título do objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas, o ataque do grupo Hamas, que é parte integrante da Palestina, notadamente situado na faixa de Gaza, a Terra Santa de Israel, a Cordeira de Cristo Jesus, segundo o livro escatológico da Bíblia, saber Apocalipse. Razão pela qual criei para este título, com o objetivo de jogar luzes de Santo Agostinho e de alguma forma tentar delimitarmos contornos e alcance, e a razão pela qual, no dia de ontem, na manhã de ontem, dera início mais um conflito na região do Oriente Médio. Dito isto, e para que o presente vídeo aula não se torne maior do que eu pretendo, relembro, contudo, no ponto, como venho dizendo desde o primeiro vídeo postado em maio do corrente ano, que todo texto dissertativo, narrativo ou literário em que pese precede no mínimo, ou deve no mínimo preceder, de antíntese, que é a parte introdutória, tese, que é a fase do fundamento, e síntese, que é a fase da conclusão. Razão pela qual dou início à primeira fase, a saber, a introdução, no sentido de fazer uma breve sintética, evolução histórica, para você entender os contornos e alcances do que doravante irei falar, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, sobretudo para você poder entender pelo menos o básico e a razão pela qual esse duelo de titãs entre as três maiores religiões na faixa de Gaza. Começando, lembrando no ponto, como já venho dizendo em diversos outros vídeos, aula de caráter eminentemente teológico, onde eu falo da palavra de Deus, do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico da Bíblia, a ponto até mesmo de ter, contudo, feito um vídeo aula dizendo que as religiões mais dividem o povo de Deus do que unem.
exatamente em razão desse duelo de titãs traçado entre as três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos no mundo em que pese gira em torno de aproximadamente 2,5 bilhões, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, com cerca de aproximadamente 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos apontam no sentido de dizer que até idos de 2050, em que pese, o islamismo tende a se equiparar ou igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais remota ou mais antiga, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus, cuja sua maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel, que está sendo objeto de ataque desde a manhã de ontem, dia da festa dos muçulmanos, da festa dos judeus, que é exatamente o dia 6 de outubro, ocasião em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, lá na época de Moisés, entregara os 10 mandamentos, sobretudo em comemoração à Torá, que consiste exatamente nos 5 livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde o próprio Moisés, em que pese, à época não ouvidara em prever a sua própria morte. Veio, portanto, que para você poder entender os contornos e alcance da iminente guerra que dera início na manhã de ontem entre palestinos, grupo terrorista Hamas, que desde idos de 2005, 2007, em que pese, vem dominando e governando sobre a faixa de Gaza, que fica exatamente sob o aspecto geográfico localizado no sul de Israel. E esta é a razão pela qual o sul de Israel, notadamente a cidade de Tel Aviv, fora uma das primeiras cidades a ser atingida pelos mais de 2.000 e outras fontes de informações, mais de 5.000, só na primeira sentada, arremessado pelo grupo terrorista Hamas. E o que mais impressiona é o modus operandi, ou seja, a maneira de agir do grupo Hamas em até mesmo surpreender o exército de Israel, considerado um dos maiores exércitos do mundo, quando conseguiram romper a cerca que divide a faixa de Gaza do sul de Israel, a ponto de não somente arremessarem mais de entre 2 a 5 mil mísseis, segundo as fontes, contra o Estado soberano de Israel. Não obstante isso, pasmem-se, os respectivos terroristas, integrantes do grupo Hamas, em que pese, não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram em também, na ocasião, fazer diversos reféns civis e militares, homens, mulheres, quiçá até crianças, com o objetivo de usar como escudo contra o Estado soberano de Israel, que há pouco mais de 2 meses fiz um vídeo aula falando de uma decisão tomada pelo Parlamento de Israel, cujo presidente ou primeiro-ministro, em que pese, é Benjamin Netanyahu, no sentido de esvaziar os poderes dos ministros daquela corte, ou seja, os poderes dos ministros da Corte Suprema do Estado Soberano de Israel. E esta, em tese, também pode ser uma das razões pelas quais Israel ficara, em tese, descuidado, notadamente na sua fronteira na faixa de Gaza, onde fica exatamente o grupo Hamas, dentre outros conflitos de caráter eminentemente geopolíticos, como a guerra duelada entre a Rússia e a Ucrânia, que já ultrapassa a cifra de mais de 1 ano, sem deixar de lado, no ponto, contudo, os conflitos também que vêm sendo
duelado entre a China em tentar reaver a clássica ilha de Taiwan e do outro lado os Estados Unidos defendendo Taiwan, gera mais um conflito dentre uma espécie de crise de legalidade e legitimidade, por que não dizer em tese, até uma espécie de esvaziamento da ONU, na qual hoje o Brasil, o Conselho de Segurança da ONU, em que pese está sendo chefiada e governada pelo Brasil, que também por via reflexa, desde o início do presente mês de outubro, também vem comandando o G20, que é composto pelos 20 países mais ricos do mundo, compreendendo os Estados Unidos, o Brasil e a Comunidade Europeia. Veio, portanto, que para você entender os contornos e alcance do conflito iniciado em tese ontem, em tese por quê? Porque esse conflito já vem perdurando ano-luz, notadamente quando o Estado soberano de Israel fora ipsilis, ou seja, literalmente reconhecido logo após a Segunda Guerra Mundial em idos de 1948 pela ONU. Desde o período de 1948, que foi a data exatamente em que a ONU reconheceu o Estado soberano de Israel como Estado independente, vem sendo traçada essa guerra de titãs entre as três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, cristianismo, cujo número de adeptos é em torno de 2,5 bilhões, islamismo, se aproximando de 1,5 bi, e as estatísticas apontam os prognósticos que até ISO de 2050, em que pese, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo, e esta também, em tese, é a razão pela qual no Oriente Médio a maioria dos moradores, dos habitantes, são literalmente considerados muçulmanos ou islâmicos. Não à toa, se de um lado existe o grupo terrorista Hamas, que domina a faixa de Gaza, tentando a todo custo destituir o legítimo governo democrático de Israel, que no Oriente Médio, que pese, é a maior democracia, quiçá a única, pois depois de Israel, em que pese, a gente só pode falar em tese de democracia somente em relação à Turquia, que ainda é tímida em relação à democracia republicana, com base no sufrágio universal e com base no regime parlamentar, democracia parlamentar, essa que vige em Israel, mas é com base no sufrágio, a população tem direito de voto. Existem os três poderes, ou seja, poder executivo, legislativo e judiciário. Não obstante, o Estado de Israel, desde idos de 1948, ter sido reconhecido literalmente pela ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, ao revés em que pesa até o presente momento, como já havia dito em diversos outros vídeos, aulas no presente canal, ainda não conseguira aprovar sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para lavrar ou criar a sua primeira Constituição Federal escrita. Razão pela qual a democracia de Israel é regida até mesmo por leis mosaicas da época de Moisés, com base na Torá, com base em algumas leis criadas com base no uso e no costume, notadamente com base nas decisões da Corte Suprema, da Corte Constitucional de Israel, que serve de parâmetro e de baliza para o próprio parlamento instituir as mais diversas leis. Não obstante, em tese, até o presente momento não se tem notícia que Israel aprovara a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte, ato contínuo, gerando uma espécie de paradoxo e até uma dicotomia constitucional,
a ponto de ser difícil, até uma coisa anacrônica, falar de controle de constitucionalidade num país em que, até o presente momento, não obstante ser uma, quiçá, talvez a única democracia do Oriente Médio, pois os demais é regido por um regime totalitário de reis, Síria, Egito, Jordânia, Cisjordânia. Se de um lado, por exemplo, os palestinos, desde isso de 1948, vem lutando para ser reconhecido o território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, onde está ocupada desde isso, de 2005 a 2007, quando Israel se retirara da respectiva faixa de Gaza e vem permitindo silentemente que esse grupo Hamas se fortaleça. Ou seja, se de um lado os palestinos, até o presente momento, em tese, não reconhecem esta soberania, esta independência de Israel desde idos de 1948, e esta é a razão pela qual, desde o presente momento, vem seguindo esse duelo de titãs entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Não obstante, na área do Oriente Médio, em que pese ser maioria muçulmanos, ou seja, palestinos, seguidores do islamismo, com base em Maomé, e não obstante também, contudo, no ponto, ter que dizer, em uma primeira síntese estreita, que não obstante esse duelo de titãs entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, conforme a Iures suscitado, em que pese as respectivas religiões têm o mesmo patriarca, a saber, Abraão. Na ocasião em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, aparece para Abraão, notadamente quando ele morava na região de Ur, antiga, atual região da Mesopotâmia, onde existem os dois maiores rios, a saber, Rio Nilo, Rio Eufrates, cujo rio Eufrates, em que pese, está esvaziando, comprovando uma das profecias do Antigo Testamento. Outro rio, Jordão, e aí onde vem a questão da Jordânia, questão da Cisjordânia, que é defendida pelos palestinos. O palestino quer ter reconhecido como seu território o território da Cisjordânia e a área da faixa de Gaza, que fica exatamente entre o Egito, entre Israel, Síria, dividida pelo mar Mediterrâneo, e onde existe o Rio Jordão, onde existe a Mesopotâmia, onde tudo se deu, aquela época onde retrata aquela passagem de Jacó, onde Jacó teve a clássica luta com o anjo de Deus e venceu Deus, não venceu Deus. Jacó venceu a sua mentira, pois ele havia mentido para seu pai e seu irmão, com o objetivo de dizer que o nome dele era Esaú. E quando ele é refugiado e passa 20 anos na casa de seu tio Labão, na Mesopotâmia, que é exatamente essa região, banhado pelo rio Nilo e o rio Eufrates, seguida pelo rio Jordão, o anjo de Deus pergunta a Jacó, que era um dos filhos de Isaac, fruto da promessa, como era o nome dele. Ele diz: meu nome é Jacó, ou seja, Deus observara na época que ele se arrependeu de sua mentira. E aí Deus, em ato contínuo, diz: seu nome doravante será Israel. E aí você vê a origem do Estado soberano de Israel, que por via reflexa, Jacó tem 12 filhos, dentre eles José do Egito, e esses 12 filhos se tornam nas 12 tribos de Israel, na qual também teve 10 reis, dentre eles um dos mais importantes, a saber, o rei Davi, que certa feita não novidade em dançar nu para louvar o Todo-Poderoso.
e o seu filho, seu erudito filho, a saber, o rei Salomão, para quem, certa feita, só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, que era para ele dar sabedoria, para ele governar diante de Israel. E Deus, diante da humildade e da simplicidade do pedido de Abraão, que poderia pedir tudo para o Todo-Poderoso, resolveram não somente tornar o homem mais sábio de sua época, como também em um dos reis mais importantes, inclusive em que pese até mesmo aquele que seria o primeiro a construir o primeiro templo de Israel, destruído pelos romanos. Mas o fato é que Israel, para além de ser a noiva do Cordeiro, do Todo-Poderoso, e eu não poderia deixar passar em branco, dada história, exatamente porque no último livro escatológico da Bíblia, em que pese, nos ensina, e é pedagógico no sentido de dizer que Israel é a noiva do Cordeiro, é a noiva do verdadeiro rei da tribo de Judá, a saber, Cristo Jesus, que se fez maldito para nos fazer bendito. Mas para você poder entender os contornos e alcance deste conflito de titãs duelado, notadamente na faixa de Gaza, que teve como marca inicial ontem, notadamente na manhã de ontem, dia 7, um dia após a comemoração de uma das festas judaicas, que comemora a Torá. É uma espécie de Páscoa dos judeus, que eles comemoram 2 vezes por ano. Primeiro, a Torá, o momento em que Deus entrega os 10 mandamentos por meio de 2 tábuas de pedra para Moisés. E a Torá também é comemorada notadamente no dia 6, que é exatamente remontando a guerra do Yom Kippur, que se dera aqui a expressivos 50 anos, ou seja, em idos de 1973, notadamente no dia 6 de outubro. E esta é a razão pela qual chama atenção o grupo Hamas ter escolhido exatamente este período, esta data, ou seja, 50 anos após o ataque do Egito, da Síria. O Egito invadindo Israel há 50 anos de formas relâmpago, surpreendendo Israel pelo canal de Suez. E do outro lado, a Síria atacando Israel pelas colinas de Golã, em que pese existe uma passagem bíblica de o comandante do exército da Síria e do Egito, que só tinha um tanque de Israel na época para destruir, na elencada guerra do Yom Kippur, ou seja, de idos de 1973, a expressivos 50 anos que fizeram anteontem, ou seja, dia 6, o dia em que o grupo terrorista Hamas resolveram, talvez, se valendo desta data, para retratar e remontar o ataque que os palestinos, representados pelos egípcios e os sírios da época, não vidarem a pegar Israel de surpresa, assim como a caixa, assim como o cavalo de Troia, os gregos pegaram os troianos com aquele cavalo e pegaram os troianos todos bêbados, achando que tinham vencido a guerra contra os gregos, e os gregos constroem um cavalo, segundo a mitologia grega, um cavalo gigante de madeira, e entra dentro desse cavalo e pega os troianos literalmente bêbados e vai e toma Troia. Ou seja, essa guerra de Yom Kippur há 50 anos, em idos de 1973, remonta também essa passagem, né, em tese, ilustrando, né,
como um paralelo, o cavalo de Troia. Por isso que diz, não queira presente de grego, porque remonta exatamente essa passagem. Mas o fato é que em idos de 1973, os palestinos, representados pela Síria e pelo Egito, o Egito invadiu Israel pela faixa de Gaza. Para quem não sabe, a faixa de Gaza não, pelo canal de Suez. E aí, antes de avançar nesse ponto, para você poder entender ainda mais esse duelo de titãs, que desde isso de 1948 não faz a menor cerimônia, tampouco hesitam em permitir esta guerra entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, notadamente quando se tem em mente que na região do Oriente Médio a maioria é muçulmano, a maioria é palestino, a minoria é judeu e cristão. Não obstante existir em torno de 13 milhões de judeus, cuja sua maioria reside em Israel em que pese é minoria sobre esse aspecto religioso, e não à toa se faz extremamente necessário no ponto lembrar, sob a perspectiva teológica, que esta fora exatamente a razão pela qual Deus, no alto de sua infinita grandeza, lá no Antigo Testamento, escolhera Israel para ser o seu povo querido, judeus, hebreus e semitas. E esse movimento, todo esse movimento que vem sendo duelado pelos palestinos e agora intensificado notadamente pelos terroristas do grupo Hamas que domina a faixa de Gaza, é que remonta exatamente e justifica a razão pela qual Deus escolheu esse povo que na época era uma nação pequena, sofrida, perseguida. Não à toa, eles só foram restituídos às suas terras em idos de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, pela ONU. Mas o fato é que, para você entender estes conflitos, você tem que saber também um pouquinho das diásporas, notadamente as romanas, que expulsaram os judeus de suas terras e eles ficaram peregrinando no mundo até idos de 1948, quando a ONU reconheceu o Estado de Israel como independente. Não obstante, também, dado o evento, servir de motivo para os palestinos céticos, para além de não reconhecer o território de Israel conforme a ONU, o Trocin também vem traçando uma guerra de titãs, querendo que a Jordânia, Cisjordânia e a área da faixa de Gaza seja reconhecido como território palestino. E aí, em que pese, cabe um adendo para dividirmos o joio do trigo. Você não deve confundir o grupo terrorista Hamas, que ontem não vidara em atacar a Terra Santa, sem ter a menor preocupação de lavar os pés, tampouco purificar o corpo para pisar na Terra Santa. Lembra da época de Moisés? Que o Todo-Poderoso disse: tire o sandália, pois você está pisando em Terra Santa. Ninguém pisa em Terra Santa, ninguém fala de Israel, ninguém ataca Israel e fica impune. Não à toa, salvo ao juízo, irei conferir a fonte, mas salvo ao juízo, de madrugada, vi que ontem, em ato contínuo, a região da Síria, do Iraque, Síria, que vem financiando o grupo Hamas, fornecendo armas, dinheiro, etc., e outros regimes da região. Mas salvo o melhor juízo, vou conferir, mas vejo aí também, vocês acompanhem, que parece que ontem teve, logo em seguida, ontem, no mesmo dia do ataque à Terra Santa pelo grupo terrorista Hamas, houve um terremoto de epicentro 6 ou foi 8 na escala Richter,
atingindo a região da Síria, do Iraque, não sei se Turquia também, todas as religiões do Apocalipse. Veja, portanto, que não é à toa que todo conflito se dá exatamente no Oriente. E apenas para a guisa de informação, e para aqueles que de alguma forma não sabem, a origem do nome Oriente Médio se dá exatamente por quê? Porque o Oriente Médio ele fica entre a fronteira da Europa, da Ásia e da África. E para além disso, o nome Oriente Médio se dá também em razão de o Oriente ficar exatamente na divisão do Ocidente. E esta é a razão pela qual, desde 1973, já existia o canal de Suez, que se vira de palco para os egípcios atacar Israel de forma relâmpago e surpresa, e as colinas de Golã, na qual os sírios também atacaram. E é uma passagem bíblica, notadamente na história, que diz que nessas guerras de 6 dias, nessa guerra, notadamente na guerra do Yom Kippur, em Isso, de 1973, quando Israel estava na iminência de perder a guerra, só tinha um tanque na frente para os palestinos destruir e ganhar a guerra. Deus mandou um exército de anjos e paralisou a tropa, o exército palestino. E certa feita foram perguntar ao comandante por que eles só tinham um tanque para destruir de Israel na frente para ganhar a guerra e eles recuaram. O comandante disse que não poderia continuar, pois eles estavam diante de um exército de anjos que disse: ou vocês voltam ou vocês vão ser destruídos. E não à toa em que pese se confirmar os terremotos onde, na região do Irã, do Iraque, da Síria talvez, da Turquia, mais uma vez comprova esta passagem de expressivos 50 anos da guerra do Yom Kippur, que Deus mandou um exército de anjos para barrar e frear ou destruir o exército dos palestinos que estavam na iminência. Só tinha um tanque na frente para eles destruírem Israel e ganhar a guerra. E aí Deus manda os anjos, quem ganhou a guerra? Provando que todo cristão ele vai atravessar o rio Jordão, o rio Nilo, e até o fogo, como João atravessou dentro da caldeira, mas sairá ileso e mais forte. Pois se Deus está nos montes ou nas montanhas, que é o lugar onde Deus se encontra, Deus usa o Monte Sinai, usa o Vale da Sombra da Morte para nos ensinar a construir de forma gradativa a nossa fé. E para além disso, nos dá a oportunidade de diariamente enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, aprender a superá-los em ato contínuo, poder ter a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos da nossa vida no momento da dor, da opressão, da perseguição, pois aqueles que se elevam serão humilhados, que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, nos abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre conosco. E é isso que significa andar no vale da sombra da morte e não temer. Quando diz a passagem bíblica que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é amplo e maior, não significa dizer que Deus se aperfeiçoa por meio da obra da nossa fraqueza. E sim, nós, no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação, Deus nos dá a oportunidade de nos conectarmos com o seu poder e de termos a oportunidade de se fazer íntimo com o Senhor dos Exércitos de anjos, que por sua vez, se de uma vez Lúcifer corrompeu um terço dos anjos de Deus, em ato contínuo significa dizer que Deus continua rígido com 2/3 de seus anjos para combater um demônio de Lúcifer. Ou seja, para cada demônio que diariamente não faz a menor cerimônia, tampouco hesitam em nos destruir e desviar do caminho estreito. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça, cujo vício
e a ignorância são as suas maiores arqueias, sob o aspecto filosófico e teológico, portanto. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, a razão pela qual devemos fartarmos nossos corações com palavras boas, de fé, de amor, de gratidão. Aquele que amordoa os objetos estranhos negocia, como dizia Mazili, e asseverou que é morto. Razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo. E veio São Tomás de Aquino por meio da sua dualística, refutando o movimento monista de Santo Agostinho, que somente via o movimento, a palavra de Deus sob a perspectiva do clero ou da igreja. Em ato contínuo, São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística, refutando o movimento monista de Santo Agostinho, disse: doravante, a palavra de Deus também será disseminada pelos mestres, aí cria escolástica, a fim de aliar a fé à razão. E me vem à mente o grande protagonista do avivamento norte-americano, a saber, Billy Graham, que morrera expressivo 99 anos e que, salvo juízo, em 1900, no início de 1900, fez uma pregação que encheu o Maracanã. Grande Billy Graham, protagonista do avivamento norte-americano, e até mesmo era considerado, nessas 9 décadas que viveram, conselheiro de todos os presidentes norte-americanos. Copo vermelho hoje e um copo de vidro do Cordeiro, que ninguém mexe com o Cordeiro, ninguém mexe na Terra Santa. Ninguém pode entrar na Terra Santa sem tirar a sandália. Ninguém pode entrar na Terra Santa, que é Israel, a terra do Cordeiro, a noiva do Todo-Poderoso, do Alfa e do Ômega, do Logos, da Trindade, do Verbo, sem se purificar e pedir licença ao Todo-Poderoso. Veio, portanto, que essa guerra duelada na faixa de Gaza, notadamente reverberada pelo dia de ontem com o ataque do grupo terrorista Hamas ao sul de Israel, em que pesa, remonta velhas datas, notadamente idos de 1948, quando a ONU reconheceu Israel como Estado soberano. E aí os palestinos não se conformam, em ato contínuo e até de forma legítima, né? E aí tem uma diferença entre os palestinos e o grupo Hamas. O grupo Hamas, se de um lado os palestinos querem ter o reconhecimento do território da Cisjordânia e da área da faixa de Gaza, doravante ocupada pelo grupo terrorista Hamas, ao revés, o grupo Hamas só tem por norte, repita-se, o grupo terrorista Hamas só tem por norte destituir e varrer da terra e varrer do Oriente Médio o Estado soberano de Israel. Não existe negociação com o grupo Hamas. Com um grupo, com a autoridade palestina, sim. Pois em tese é legítimo que eles reivindicam sob a perspectiva da geopolítica, sob a perspectiva territorial, sob a perspectiva jurídica, constitucional. Agora não há lugar para a barbárie. Não há lugar para atos ilegais e ilegítimos. É como, por exemplo, para você entender o que é um grupo terrorista, veio, portanto, um time de futebol. Existem pessoas, sua maioria, mais de 90% são homens de bem que vão assistir os mais diversos jogos de partido de futebol. Mas no meio dessas torcidas organizadas, infiltram bandidos da pior espécie para aterrorizar a vida de homem de bem. E é assim que os terroristas fazem. E aí me vem à mente o que dizia Nietzsche: nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento os hábitos, os vícios, os costumes, as culturas, o vício e a ignorância. Tente mudar a mente do idoso, tente mudar a mente de um terrorista, tente mudar a mente de um autocrata como Putin, como o autocrata, como o coreano da Coreia do Norte, etc. Nada aprisiona mais do que as ideias, os hábitos, o uso, as culturas,
o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é considerada, sob aspecto teológico e filosófico, portanto, a sua maior que ou causa de tudo de ruim que acontece no mundo. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça, do pecado. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar ou delimitarmos os verdadeiros contornos daquela região do Oriente Médio. E essa é a razão pela qual existe o canal de Suez, que, para quem não sabe, quando eu disse, todos os conflitos se concentram naquela região do Oriente Médio, e o Oriente Médio deve esse nome ao Oriente Médio exatamente porque lá fica na linha divisória entre o Oriente e o Ocidente, o mundo ocidental e o mundo oriental. E para além disso, o Oriente Médio, essa linha imaginária, divisória, ela também faz fronteira com o continente europeu, africano e asiático. Antes, a economia da Europa, a economia da Ásia e da África tinha que passar todo por navio, rodear o mar. Ela levava um tempo expressivo para chegar do outro lado do continente. E aí construíram o canal de Suez, exatamente no canal de Suez, que atravessa exatamente nesse meio entre Israel, Síria, Jordânia, que serve para drenar e alimentar a economia do mundo. Veio, portanto, que ontem, amanhã de ontem, o grupo Hamas não vidaram em atacar o sul de Israel com 2.000, uns falam em 2.000, outros mais de 500.000 mísseis. Existe em Israel um sistema de antimíssil que é considerado um dos mais evoluídos do mundo. Não obstante a Alemanha vir construindo um e até ter cedido para a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Mas o fato é que Israel, para além de ser considerado como um dos maiores exércitos do mundo, o torcida por via reflexo Israel também, dadas essas invasões e essas ameaças que ao longo do tempo e da vida vem sofrendo, tem um sistema de antimíssil que chama-se a doma de ferro, que ela tem a capacidade de interceptar mísseis em até 99%. Mas como não é infalível, o número de mísseis lançado ontem pelo grupo terrorista Hamas foi tão grande, tão exorbitante, que o sistema antimíssil, a saber, a doma de ferro de Israel, não conseguira pegar todos. E aí acaba alguns caindo em áreas do mar, outros em áreas da cidade, como o caso onde caiu míssil na cidade no sul de Israel, que é próximo onde faz fronteira com a faixa de Gaza, atingindo a cidade de Tel Aviv. E existem receios de Israel e de muitas autoridades no sentido de temer um ataque pelo rei Hezbollah, que são os apoiadores, né, do grupo Hamas. Nesse caso, em tese, o risco seria para atacar o norte de Israel, que é onde fica Jerusalém, etc., a Terra Santa. Temos que esperar os próximos capítulos para ver em que vai desaguar dado conflito. Mas o fato é que Israel, apesar da pessoa do primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, ter dito no dia de ontem que iria se vingar de forma austera, forma contundente, todavia que pese, o respectivo ministro Benjamin Netanyahu tem que ponderar muito. Por quê? Porque o grupo terrorista Hamas fizeram diversas
vítimas, levaram diversos civis israelenses, militares, mulheres, homens e até crianças, não me engano, para servir de escudo, assim como eles usam de escudo o próprio povo palestino, para ameaçar e tentar, a qualquer preço, destituir a legitimidade da soberania do Estado de Israel. Razão pela qual finaliza o presente estudo temático no sentido de dizer que tudo que é novo gera da mais certa resistência, mas jubiloso fascínio. E esta guerra não é nova. Esta guerra traçada na faixa de Gaza contra Israel e os aliados dos palestinos, a saber, a Síria, Jordânia, Cisjordânia, Iraque, Irã e etc. Inclusive o Irã, em que pesa, é um dos maiores patrocinadores do grupo Hamas. Não é uma guerra nova. É uma guerra que vem se arrastando desde 1948. Ocasião em que a ONU reconheceu o Estado soberano de Israel como legítimo e devolvera os judeus, semitas, o hebreu, que são sinônimos entre si, para a sua terra santa, a terra do Cordeiro, a terra considerada santa e noiva de Cristo Jesus, noiva do Cordeiro. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de clamar e convidar todos que estão a me assistir o presente singelo vídeo aula, singelo porém necessário, pois estamos a falar da Terra Santa, estamos a falar da noiva do Cordeiro, clamar para o Todo-Poderoso, para, assim como em idos de 1973, ou seja, da mesma forma em que ele fizera na guerra, na clássica guerra do Yom Kippur, quando o exército, na guerra dos 6 dias, quando o exército estava nas colinas de Golã, e Israel só achava com tanque para ser destruído pelos palestinos, notadamente pelos egípcios e os sírios da época. Em ato contínuo, o Todo-Poderoso mandou um exército de anjos de combate e de batalha para destruir aquele exército, destruir e frear o exército que estava na iminência de ganhar a guerra contra Israel. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de clamarmos ao Todo-Poderoso, que assim como ele fizera na época da Guerra dos 6 Dias, e notadamente na Guerra do Yom Kippur, há 50 anos, ou seja, em idos de 1973, doravante, derrame a solução divina, derrame o dom de vossa graça, mandando exército de anjos, serafins, anjos de combate, anjos de batalha, para derrotar o grupo Hamas, que está aterrorizando a Terra Santa, noiva do Cordeiro, e filho unigênito do Todo-Poderoso. Hoje e sempre. Amém. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse singelo vídeo. Não tinha a menor pretensão de esgotar a matéria, então pouco foi não demérito daqueles que pensam sentido contrário. Apenas para jogar luz de Santo Agostinho, você poder entender um pouquinho, pelo menos um pouquinho básico, desse duelo de titãs, o que significa faixa de Gaza, o que significa canal de Suez, o que significa Oriente Médio, o que significa essas 3 maiores religiões
que vive numa verdadeira guerra santa, não somente é uma guerra híbrida, guerra santa, guerra econômica, disputa de petróleo, de território, disputa do território da Terra Santa entre os cristãos, entre os judeus, cujos cristãos judeus aqui pese são minorias, a maioria da região do Oriente Médio é composta exatamente por muçulmano que segue Maomé. Não obstante, as três religiões, ou seja, tanto o cristianismo, que é considerada a maior do mundo, com 2,5 bi, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, com aproximadamente 1,5 bi, e a terceira, não obstante mais remota, mais antiga, a saber, o judaísmo, com 13 milhões no mundo, cuja sua maioria reside no Estado soberano de Israel. Não obstante isso, as três religiões em que pese têm o mesmo patriarca, a saber, Abraão, quando Deus, no alto de sua infinita grandeza, aparecera para Abraão para propor uma aliança com o mesmo, pediu para que o mesmo abandonasse toda a sua parentalha e fosse na região da Mesopotâmia, a região onde fica hoje o Iraque, onde fica o rio Eufrates, o rio Nilo, Ur, onde era a terra natal de Abraão, e Abraão era pagão, e Deus disse, vades, no caminho vou dando passo a passo. Abraão desvia o caminho, a região de Ur, da época da Mesopotâmia, estava passando por seca e fome. Ele vai bater no Egito, com medo de ser morto pelo faraó, porque a sua mulher era muito bonita, saber Sara, era Sarai, Deus mudou o nome dela de Sarai para Sara, que significa princesa. E Abraão faz uma meia mentira para o rei, para não morrer pelo faraó, dizendo que Sara era sua irmã. Nesse ponto ele não mentiu, porque a Bíblia, no Antigo Testamento, mostra que ele Sara era irmã por parte de pai. Mas a mentira maior de Abraão foi exatamente quando disse, omitiu para o rei que ele era casado, não obstante com sua própria irmã. E Deus aparece em sonho para o faraó e diz que ele nem ousasse a tocar em Sara. E aí o faraó obediente vai para cima de Abraão, descobre a mentira de Abraão, expulsa Abraão, sua parentalha, seus animais, inclusive seu querido sobrinho Ló. Abraão, sua família, sua parentalha e Ló avançam, chega a determinado ponto, começam a brigar Abraão com seu sobrinho. Abraão democraticamente diz, procure o norte ou o sul, lá que você for, eu vou para o outro. E foi assim. Ló foi bater em Sodoma e Gomorra e Abraão seguiu o outro lado. Na época em que Deus manda 2 anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, que estava ipsilite, sociedade depravada, a ponto de o povo, a população da época, tentar até estuprar os 2 anjos de Deus, Abraão clama para o Todo-Poderoso que não destruísse aquelas cidades. E aí Deus pergunta para Abraão, me dê um motivo. Abraão disse, se eu conseguir 50 homens de fé, Deus, que é o único que larga 99 ovelhas para salvar uma, disse, se você conseguir 50 arrependidos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra em amor 50. Abraão não consegue 50, baixa para 45, e Deus diz, em amor 45, não destruirei Sodoma e Gomorra. Abraão não consegue 45, baixa para 40, não consegue, e Deus diz, em amor aos 40 não destruirei. Abraão não consegue 40, baixa para 30, não consegue 30, e Deus diz, em amor aos 30 não destruirei. Abraão não consegue 30, baixa para 20. E Deus, no alto de sua infinita grandeza, que é o único que larga 99 ovelhas para tentar salvar uma, diz em amor aos 20, não destruirei Sodoma e Gomorra. E aí Abraão não consegue 20 almas boas, homens arrependidos. E aí Abraão disse, Senhor, me desculpe o atrevimento, mas vou te falar pela última vez. E se eu conseguir 10
Deus disse, eu estou usando a licença poética, como Deus é o único que abandona 99 ovelhas para salvar uma, Deus disse, em amor aos 10, não destruirei Sodoma e Gomorra. O fato é que Abraão não arranjou uma alma arrependida. E Deus determina que os 2 anjos, ou seja, um para salvar a família de Ló, no sentido de pedir para a mulher de Ló correr, não olhar para trás, a mulher de Ló, subindo de Abraão, olha para trás e Deus transforma ela no estado de sal, e aí remonta aquela área do Mar Morto de hoje, que é a região que tem 10 vezes mais sal do que os 10 oceanos, 7 oceanos, e não à toa também é a região mais baixa do planeta, com quase 500 metros abaixo da linha do mar. E o outro anjo para destruir Sodoma e Gomorra. Vejo, portanto, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Mas aquele que anda, crê e segue o Todo-Poderoso não temerá. E isso, esta passagem bíblica se aplica exatamente neste momento em que Israel, mais uma vez, está sendo vítima de perseguição. Não somente Israel, mas os cristãos no mundo inteiro estão sendo, literalmente, caçados, perseguidos. E esta é a razão pela qual todos os cristãos devem se unir na fé, na oração, para clamar ao Todo-Poderoso, remontar o que ele fizera há 50 anos na guerra do Yom Kippur de Iz, em 1973, quando mandaram o exército de anjo para frear e destruir o exército dos palestinos, composto pela Síria e Egito, que estava tentando, naquela assentada, destruir a noiva do Cordeiro, do Alfa e do Ômega, do nosso eterno e etéreo pastor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, hoje e sempre. Amém. Pessoal, ficando por aqui, espero novamente que tenham gostado do presente vídeo. Se gostarem, se inscrevam no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Dê o seu like, aperta o sininho, se sentir à vontade, também pode deixar o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus. Até a próxima. Amém.